relato de hoje foi um acontecimento no interior do Rio Grande do Norte. Meu nome é Gomes. Na época eu tinha 16 anos e confesso que não acreditava muito em assombração, embora meus pais contassem algumas histórias. Certo dia, meus pais saíram para a feira, como era de costume sempre fazer em todo sábado. Às vezes eu os acompanhava, mas dessa vez decidi ficar e dormir mais um pouco. Eles saíram e eu fui apenas fechar a porta, e então voltei a dormir. Isso eram umas 6:30 da manhã. Dormi até 7:45, que foi quando o celular despertou. Levantei e fui logo tomar um café com bolacha. Fiquei ali sentado à mesa e foi quando ouvi alguém bater a porta. Fui silenciosamente até lá, olhei pela fresta da janela que fica ao lado da porta e não tinha ninguém. Até estranhei, mas voltei à mesa. Passados minutos, novamente bateram na porta. Levantei e novamente olhei, e nada de alguém ali. Decidi ficar ali parado para ver se pegava um engraçadinho. Até esperei um bom tempo, mas estava um tempo nublado e eu estava com preguiça, então me sentei no sofá e comecei a mexer no celular. Não demorou muito e começou uma chuva bem forte. E de repente alguém bate na porta novamente. Dessa vez eu confesso que me assustei. Como alguém estava ali com uma chuva tão forte? Fiquei com tanto medo que dessa vez nem fui olhar se tinha algo ou alguém. Fiquei em silêncio absurdo. Foi quando as batidas ficaram mais fortes e eu ali sem saber o que fazer. Deu um intervalo nas batidas. Foi quando criei coragem e fui olhar pela fresta da janela. Dessa vez eu vi um ser que mal consigo descrever. Usava como se fosse um capuz preto e claramente não parecia coisa desse mundo. Fiquei ali parado e aquela coisa começou a bater novamente. Engoli seco e já estava me tremendo quando aquele ser começou a virar o rosto em minha direção, como se soubesse que eu estava ali observando. Comecei a pedir a Deus que aquilo sumisse e que meus pais chegassem o quanto antes. Quando achei que não podia ficar pior, ouvi um barulho de passos na cozinha, e do nada uns pratos caíram do armário. Olhei na direção da cozinha rapidamente. Nunca estive tão assustado em toda a minha vida. O silêncio voltou a se fazer presente, então voltei a olhar pela janela e já não havia nada ali. Foi quando ouvi um barulho do lado de fora e percebi que meus pais haviam chegado. Fiquei aliviado, mas decidi não falar nada de primeira, mas logo pensei naquele barulho dos pratos caindo do armário e sabia que minha mãe iria ficar com raiva achando que eu tinha feito algo. Ela já foi indo direto para a cozinha, com as frutas e verduras que havia comprado. Só fiquei esperando pela sua reação, mas ela não falou nada. Eu estranhei e fui também. Cheguei lá e não tinha nada quebrado. Eu deveria achar bom, mas não achei, pois ouvi e sei que o estrondo foi grande para não ter acontecido nada. Decidi que nunca falaria a meus pais, e realmente nunca saberei o que aconteceu naquele dia. Desde então, evito bastante ficar sozinho em casa, embora tenha ficado algumas vezes e nunca mais nada assim tenha acontecido. Olá, me chamo Arthur e vou contar a primeira coisa sobrenatural que eu vi. Próximo ao bairro em que morei na infância e juventude havia uma conhecida lagoa. Os mais velhos sempre falaram do perigo de ir lá e morrer afogado, mas mesmo assim os grupinhos de crianças e adolescentes sempre davam um jeito de ir. Eu fui pela primeira, e única, vez aos 11 anos, matei a aula na escola e fui com os amigos mais velhos. Não houve nenhum acidente nesse dia, mas um dos meninos que foi com a gente acabou morrendo afogado umas 2 semanas depois no mesmo local. Fui ao velório dele que foi na escola em que eu estudava e, depois desse dia, eu passei a sonhar com a morte dele com muita frequência. Até aí normal tendo em vista o trauma. Porém eram 2 tipos diferentes de sonho. Um no qual eu assistia a ele se afogando, gritando por socorro e eu, no sonho, ficava de longe olhando e dando risada. Já no outro sonho eu era ele e eu me via assistindo de longe a cena e rindo. Nesse segundo tipo de sonho eu via claramente algo me puxando para baixo na lagoa. Uma criatura pequena, humanoide, com a pele toda preta e pegajosa, e cada vez que eu olhava para mim e me via dando risada a criatura me puxava com mais força até que eu me afogava. Quando eu tinha o primeiro tipo de sonho eu só lembrava pela manhã quando acordava, já o segundo tipo eu acordava todo molhado de suor no meio da noite no momento em que eu me afogava. O mais assustador, para mim,
é que sempre que acontecia esse dois tipos de sonho eu, de alguma forma, sabia que alguém ia se afogar naquela lagoa naquele dia e isso nunca falhou, nunca mais foi ninguém que eu conhecesse e às vezes a notícia demorava para vir. Mas eu anotava a data do sonho na contracapa do caderno da escola e quando ficava sabendo que alguém tinha morrido afogado eu ia olhar e estava lá o sonho no mesmo dia. Aconteceu mais de 10 vezes durante minha adolescência e início da vida adulta. Só parou de acontecer quando eu me mudei de residência. Até hoje eu busco algum tipo de explicação para isso. Lembro de muitas coisas de quando tinha 2, 3, 4 anos de idade. Sempre que falo com minha família, eles confirmam a história. Lembro de ter uns 2 anos e escutar muitas e muitas vozes falando comigo ao mesmo tempo. Eu colocava as mãos nos ouvidos, começava a chorar muito e falava para minha mãe que estava ficando louca e pedia para que ela parasse com aquilo. Lembro dela falar para o meu pai que precisava chamar um pastor para orar por mim e foi isso que ela fez e resolveu o problema naquela época. Esse pequeno relato foi só para vocês entenderem que tive durante minha vida toda experiências sobrenaturais. Mas hoje vou contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos e até hoje não consigo entender o que de fato aconteceu naquele dia. Bem, o quarto dos meus pais é afastado do meu e a casa do meu irmão ficava ao lado da nossa, então era comum que às vezes faltasse algo na sua despensa e ele viesse até minha janela pedir para que eu emprestasse e no outro dia ele devolvia. Ele trabalhava como vigilante nas madrugadas, mas naquele dia estava de folga. Eu gostava muito de ficar trancada no meu quarto, assistindo o Top 10 da TVZ, lendo ou escutando música, típica adolescente, então já sabia que nem minha mãe e nem meu pai iriam me chamar durante a madrugada. Pois bem, lembro que deitei e comecei a ler um livro. Era perto da meia-noite quando escutei 3 batidas na minha janela e levei um susto. Parei tudo o que estava fazendo e gritei "fala", mas ninguém me respondeu. Gritei o nome do meu irmão e também não tive resposta, então fiquei quieta. Meu coração acelerou e lembro de escutar a maçaneta da porta principal virando para abrir várias vezes. Nesse momento corri até a porta do meu quarto e tranquei, eu já estava apavorada, morrendo de medo mesmo, e pulei de volta para minha cama. Eu não queria acordar meus pais, eles trabalhavam no dia seguinte e eu sequer tinha coragem de sair do quarto naquele momento. Nossos cachorros estavam em silêncio, se tivessem visto alguém já teriam feito um escândalo, por isso o silêncio era o pior para mim. Pois eu não sabia se meu irmão estava pregando uma peça para me assustar, se realmente alguém estava tentando entrar na nossa casa e tinha feito algo com meus doguinhos ou se era algo que eles não conseguiam ver. O que eu fiz? Comecei a orar. Lembro que orava bem baixinho e do nada abri os olhos e encarei a maçaneta da minha porta. Eu até hoje não sei o motivo de ter feito isso, pois não escutei nenhum barulho na casa. Mas eu juro por Deus que aquela maçaneta começou a ir para cima e para baixo como se alguém estivesse tentando entrar no meu quarto. Eu já estava tremendo de medo, voltei a chorar e a orar, eu sentia que tinha uma presença comigo e do nada tive uma visão de algo muito claro entrando pela porta do meu quarto e quase me cegar. Foi a única vez que tive uma visão na minha vida e deve ter durado uns 10 segundos. Fiquei em estado de choque. Quando a visão acabou e me dei conta que ainda estava no meu quarto, tive uma sensação de estar ficando louca e corri para ver se eu tinha trancado a porta mesmo. E sim, ela estava trancada. No outro dia perguntei para o meu irmão se ele tinha vindo pedir algo na minha janela de madrugada e ele disse que foi aproveitar sua folga e nem estava em casa. Meus pais também não escutaram e nem viram nada. E quando contei essa história senti que não acreditaram em mim. Sempre colocavam a culpa nos jogos ou filmes, séries que eu assistia na época. Pedi para eles olharem as câmeras da casa e nada de anormal havia acontecido naquela madrugada. Para eles foi mais uma noite comum, mas para mim foi angustiante e passei a madrugada em claro e morrendo de medo. Fiquei muito tempo trocando o dia pela noite depois disso. Como eu só estudava, ia para a escola de manhã e dormia a tarde toda para poder ficar acordada durante a noite, tanto que reprovei esse ano na escola, simplesmente por não ter um bom rendimento. Eu não tinha paz, sempre com medo e desconfiava de tudo. Até hoje não sei o que aconteceu, sei que volta e meia escuto chamarem meu nome. Às vezes vejo vultos e tenho outras experiências bizarras. Eu não durmo com a luz apagada, morro de medo de escuro. Sempre sinto que tem algo me observando quando estou no escuro, chego a ter crise de pânico. E já tenho 24 anos, mas não consigo superar esse medo, pois só eu sei as experiências que tive todos esses anos. Precisava compartilhar pois não sei se alguém já teve alguma história parecida com a minha ou tem uma ideia do que pode ter acontecido nesse dia.
Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente o que achou e se você já passou por algo parecido. Nos envie também seu relato ao contato fixado nos comentários. Obrigado!